Oi, gente! Bem-vindos a mais um Pitcast. Dessa vez de uma forma muito diferente. A gente nunca fez isso. Espero que dê tudo certo. Espero que funcione, porque a gente está com uma convidada assim muito inspiradora, uma mulher que tem muitas histórias lindas para contar pra gente todos os dias. Porque você acompanha lá o Instagram dela, todos os dias tem uma história maravilhosa que ela está contando. Ao mesmo tempo que ela conta pra gente as vitórias, ela vai lá e ela conta as derrotas, as inseguranças, as frustrações. Então é por isso que ela é tão inspiradora, porque ela é influencer real, sabe? Ela conta pra gente o que é ser mulher com esse espírito livre e independente. Enfim, a gente tá aqui com a Gabi Lagringa, a Gabi Peçanha. Eu fiz um resuminho aqui dela. Ela é professora de inglês, já foi nômade, já visitou 19 países e hoje é marqueteira, proprietária de um hostel em São João del Rei. Hoje nós vamos conversar com a Gabriele Peçanha, ou a Gabi Lagringa, uma mulher forte, como eu já disse para vocês, que vive com intensidade todos os desafios que a vida oferece. A gente vai falar sobre a trajetória dela, as transformações e também como é ser essa mulher livre e empreendedora. Gabi, agora sério, muito obrigada, cara. Muito obrigada mesmo. Imagina, obrigada a vocês pela voz, a oportunidade. Depois dessa apresentação, eu nem sei mais o que eu vou falar de mim, gente. Você me botou lá nas alturas. Não, mas é verdade. É assim, eu te acompanho há muito tempo, né? E a gente se esbarra de vez em quando aqui por Valença, mas eu fico meio sem graça, mas assim, te acompanho há muito tempo e eu vejo assim, você ser uma mulher tão autêntica que eu acho que serve de inspiração mesmo pra gente. Pra mim é inspiração diária, eu tenho aquela dose de Gabi todos os dias. Ai, que alegria. Eu fico muito feliz quando as pessoas falam isso e quando me associam a isso, né? Porque é tão difícil, na verdade, ser quem a gente é, porque muitas vezes a gente acaba afastando pessoas, porque você não vive de acordo para agradar o outro, né? Você vive como você quer viver, como você acha que é o ideal você viver. Só que você, assim, você não agrada nem metade das pessoas que você agrada quando você não é você, né? Quando você está ali moldada para fazer o que as pessoas esperam que você faça, viver a vida tradicional que as pessoas esperam que você viva. Então, assim, eu fico muito feliz de poder vir aqui falar sobre isso, principalmente a gente sendo mulher, né, para poder mostrar para mais mulheres que a gente não precisa seguir um modelo social se a gente não quiser. Se a gente quer, às vezes, ficar feliz e está tudo bem, sabe? Mas que a gente possa ver que a gente tem força e capacidade, potencial para viver a vida que a gente espera viver. Não que as pessoas esperam que a gente viva. E isso é libertador demais. É muito. Você começou falando de uma coisa que eu ouvi essa semana, eu nem me lembro quem falou isso, mas foi essa semana uma coisa que me marcou muito, que é assim, o sofrimento ele tá nessa lacuna que tem entre quem a gente é e quem a gente tem que ser para os outros, né? E aí, nesse lugar assim, branco, é ali que mora o sofrimento, porque às vezes a gente precisa ser uma pessoa que não tem nada a ver com a gente, e quando a gente se assume nessa autenticidade, isso que você falou é totalmente real, e ó, eu sinto isso assim diariamente. As pessoas se afastam, a gente começa parece que movimenta tudo de uma maneira tão caótica, e a gente fica assim, meu Deus, como é que eu vou me organizar com isso, né? Até a gente acostumar com isso é muito difícil. Com certeza. E eu acho que, na verdade, tudo é um processo, e é um processo eterno. Porque eu não gosto nem de falar quem eu sou, porque eu acho que a gente não é nada, a gente está. Né? Nesse momento eu estou isso, não que eu vou ser isso. Se eu falo sou, eu assumo que é uma coisa assim, meio que definitiva. Então a gente, principalmente no meu caso, né, as viagens me ajudaram muito a separar isso, a separar o que que eu é, o que eu sou de verdade e o que eu estava sendo, porque é o que esperavam de mim. Quando a gente fala esperando, não é nem só de pensar tipo assim, a sociedade como um todo. Lógico que sim, mas até mesmo família, né, o que os seus pais esperam de você, aquela idealização toda que os pais têm com os filhos na maioria das vezes, né, enfim, relacionamentos, tudo, além de todas as outras pessoas já que estão rodando aí pelo mundo. Então, viajar, principalmente sozinha, nossa, foi divisor de águas, porque você começa a saber o seu limite,
você começa a perceber o que você realmente gosta e o que você estava fazendo, você achava que você gostava, que às vezes a gente se confunde também, né? A gente está tão preso ali naquele modelo que você fala assim, caraca, mas será que isso aqui realmente me representa? Então, quando você tem a oportunidade, no meu caso, né? E quando eu tive a oportunidade de viajar, principalmente sozinha, caraca, foi na hora que eu comecei a ver, isso aqui eu realmente gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu estava fazendo achando que eu estava gostando, mas na verdade não tem nada a ver. Então, assim, é muito importante para diversas coisas, mas sem dúvida nenhuma, se você falar assim, número 1 de benefícios das viagens, principalmente solo, é autoconhecimento. Não tem uma coisa mais valiosa para botar no top 1. Eu imagino. E eu acho que com esse autoconhecimento é onde você foi conseguindo mostrar, ter segurança para mostrar a sua autenticidade, né? É você primeiro se conhecer e depois, assim, você pensar, tô pronta para mostrar quem eu sou para as pessoas, né? Eu imagino, assim, que a parte de autocuidado e autopreservação também, né? Porque você se imaginar no mundo sozinha. Eu tô aqui sozinha num lugar que eu não conheço, que eu nunca vi, com pessoas que eu nunca vi. Deve ser um amor, assim, por nós mesmas, sabe? Um cuidado, um carinho, tipo, até onde eu posso ir, deve ser realmente transformador, cara. Agora, deixa eu só... Eu fiz Você falou um negócio aí de pai e mãe, eu lembrei de uma coisa. Essa semana você falando aí do Marley que tá te deixando maluca, né? Muito maluca. E tá fugindo. Ele é um cachorro selvagem. Muito. E eu achei engraçado você falar que, assim, você tá vendo o que a sua mãe sofreu, né? Como que foi isso em casa? Como foi o que? Desculpa. Como que foi isso em casa, assim, de você... Vou sair e é isso. Como é que ficou o coração aí da sua mãe? Nossa, então, essa é uma polêmica, né? Eu espero que a minha mãe nem escute isso. Mas tipo, desde que eu me entendo por gente, que eu comecei a ver que eu era diferente do que esperavam de mim. Então, eu sempre fui vista como muito rebelde. E por talvez eu ser vista como muito rebelde, de querer fazer coisas que, né, a família, os pais, às vezes julgavam, tipo, não vai fazer, não, isso não. Sempre me limitaram bastante em muitas coisas, desde rolê na casa de amigo no final de semana, festinha do pijama, essas coisas que adolescente, criança adora fazer. Eu nunca estava presente porque eu sempre fui muito limitada e eu não podia fazer muitas coisas. Né? Então eu sempre fui muito travada toda a minha vida. Então eu falava para minha mãe, e eu lembro disso perfeitamente, eu falava para ela, você fica me proibindo de fazer as coisas, o dia que eu tiver a minha liberdade, você vai endoidar, que eu vou fazer tudo de uma vez. E eu falava isso brincando com ela, nem era como uma afronta, nem nada do tipo, era uma coisa que eu sentia, assim, que eu falava para ela, não faz sentido você me prender dessa forma, porque vai chegar um ponto que eu vou ter controle das minhas decisões. Então, né, vamos ali. Então, para ela foi um choque até hoje, na verdade, já tem 6 anos que eu tô viajando, não tem 6 anos que eu saí de casa, porque eu saí de casa com 18 anos, eu tô com 30, então desse tempo todo ela ainda não se acostuma com o fato de eu não morar lá. Então assim, para ela sempre foi e ainda é muito difícil essa questão, porque ela sempre tentou super proteger de todas as formas possíveis. Então, eu imagino, né? Eu não sou mãe para dizer, mas agora eu sou mãe bichológica. Eu posso dizer no sentido bichológico. A gente se preocupa mesmo, né? A gente imagina que ela se preocupe, que ela fica pensando se eu não vou encontrar pessoas ruins pelo caminho. É tanta insegurança, ainda mais a gente que é de cidade pequena, né? Não tem muito acesso a muitas coisas. Eu, pelo menos, cresci ouvindo que viajar e conhecer outros países eram coisas para outras pessoas e não para mim, porque eu nasci pobre, eu ia morrer pobre, essa era a minha vida. Então, assim, eu continuo pobre, mas eu pobre viajada, entendeu? Então, a gente vai vendo o que a gente é, mas, assim, ainda é um desafio para minha mãe, principalmente, aceitar que esse é meu estilo de vida e que eu sou feliz assim. Mas o meu pai, não. Meu pai, ele morre de orgulho. Se você encontrar meu pai e falar que me conhece, ele vai babar, assim, em cima de mim. Nossa, vai parecer que eu sou Deus na Terra. Ele fala. Ele é um amorzinho. Fala de mim, adora a vida que eu vivo, assim. Lógico, né? Também tem essa questão da preocupação, não tem como. Principalmente quando eu fui viajar de carona sozinha com caminhoneiros, aí foi o ápice da preocupação deles. Mas eles não têm muito o que fazer, né? A gente está no processo de conscientizar e entender que a gente é filho, eles são pais, mas também somos pessoas individuais, né? A gente também tem a gente, além de filho, além de mãe, além de pai.
todo mundo é individual também. É verdade, mas olha, eu imagino o quanto que foi desesperador, assim. Eu tenho uma filha, né, de 20, vai fazer 20 anos, então fico pensando, meu Deus, deve ser assim. Porque, por exemplo, igual essa questão aí da viagem, né, de caminhão, com caminhoneiros. Como que foi isso? Como é que você pensou? Você foi igual você falou que desde criança você tem essa ideia, né, de tipo fazer suas coisas. Eu também me identifico muito porque eu era filha única, assim, totalmente limitada. Mas aí, como que foi? Você se organizou e falou, vou Não. fazer ou eu vou fazer agora? Como é que foi? Não, na verdade, a minha viagem de carona foi uma consequência dos fatos, né? Qual era o fato principal? Eu não tinha dinheiro. E aí eu já tinha ido para o Chile no ano anterior, porque primeiro eu fui para o Chile de turista, aí acabei me apaixonando pelo país, vi ali uma oportunidade, aquela coisa, né? A caipira chegando na capital, Santiago, e falando, meu Deus, um monte de gente falando vários idiomas diferentes, e falei, é isso que eu quero viver, o que eu estou fazendo em Valença, sabe? Aham. Na época eu nem estava morando em Valença, eu estava morando em Volta Redonda, que ainda é um pouco maior para a gente de Valença, pelo menos quando eu fui morar em Volta Redonda, é aquela coisa, né? Agora eu moro em cidade grande, e ainda era muito pequena. Então, eu fui para o Chile, trabalhei lá, voltei para o Brasil, assim, completamente falida depois de terem furtado todo o meu dinheiro, e eu precisava voltar para o Chile para poder trabalhar. E eu sabia que lá eu tinha trabalho e lá eu ganhava muito bem. Né? Enfim, era um trabalho que valia muito a pena voltar todo ano para a temporada, que é no inverno, que é onde eu fazia mais dinheiro vendendo passeio para neve, né? Para o pessoal esquiar e tudo mais. Só que eu precisava voltar para lá para trabalhar, estava já em cima da época da temporada, e se eu não fosse, era maio mais ou menos, se eu não fosse, eu ia perder o timing completamente da temporada, não ia valer a pena. E eu assim, meu Deus, como que eu vou fazer dinheiro? Porque eu não tenho dinheiro nem para ir de ônibus para o Chile, se eu quiser ir de ônibus. E aí, como minha mãe faz umas fantasias para vender no carnaval, e era próximo, era antes do carnaval, né? Porque já estava chegando a época de ir e eu não tinha dinheiro ainda. Então, eu tentei me programar antes, na época do carnaval, falando, mãe, posso te ajudar? Eu vendo suas fantasias, o que eu conseguir vender, você me dá uma comissão, porque eu vou voltar para o Chile. E ela assim, com certeza, vamos lá, vende aí. Aí vendi, mas, putz, consegui juntar o quê? R$ 200. Nada. Eu tinha sobrado R$ 50 da minha viagem. Então, eu tinha 250 mais ou menos para chegar no Chile. Eu falei, cara, não tenho o que fazer, eu vou de carona. E a minha mãe, não, você não vai de carona e tudo mais, aquela coisa toda. Aí eu me concentrei muito, falei assim, eu vou focar. Peguei, sentei, estudei. Não foi uma coisa que eu fiz na loucura, eu estudei muito sobre linguagem corporal, estudei sobre tudo que você pode imaginar, além de carona, sabe? Aham. De como perceber sinais, né? Principalmente a linguagem corporal, foi o que eu mais estudei, foi o mais importante, assim, de tudo. E lógico que isso não te elimina de qualquer chance de dar erro, né? Você tem muita chance de dar errado, dar ruim aí no meio do caminho. Mas quando você tem um conhecimento sobre outras coisas, você fica mais tranquilo para fazer esse tipo de coisa que as pessoas consideram loucura, tipo pegar carona no Brasil até o caminhoneiro. E aí, mas no final das contas, não tinha muito o que fazer, porque eu sentei, conversei com ela e falei, olha, com todo o respeito do mundo que eu tiver para falar para você, eu sei que você está preocupada, mas eu estou só avisando que eu vou. Aí ela ficou em choque, né? Porque foi a primeira vez da vida que eu falei para ela assim, agora a decisão é minha. Então ela ficou muito assim, meu Deus, o que vai acontecer? Porque eu não ia ter sinal, né? Eu ia estar na estrada a maioria do tempo. Como que eu ia comunicar com ela se alguma coisa desse errado? Aham. Quem que eu ia falar? Quem eu ia recorrer? Não tinha ninguém. Era eu, a estrada e os caminhoneiros passando. Então, Nossa. assim, imagino que tenha sido desesperador para ela. Mas, nossa, e aí acabou que foi por isso, né? Porque eu não tinha grana para ir de outra forma, precisava para lá. Aí eu não tive coragem de pegar carona, começando no Rio, fiquei preocupada, falei, melhor não, vamos com calma. Daí eu peguei um voo até Florianópolis, e aí de Florianópolis eu comecei a pegar carona. Daí foi um mês na estrada, assim, sabe? Mas foi um mês que eu fui parando, não foi uma coisa que eu demorava para conseguir carona. Entendi. Fiquei uma semana em Porto Alegre, aí depois uma semana em Montevidéu, no Uruguai. Depois uma semana em Buenos Aires, e aí depois eu fui para Santiago. Aí foi um mês de rolezão. Assim. Ainda cheguei, era dinheiro, tá? Sobrou dinheiro. Nossa! Meu Deus! E assim, hoje você consegue se organizar desse jeito? Ou você vai para uma viagem? Porque, pelo que eu entendo, você faz a viagem, você arruma um trabalho lá, né? Não sei se sempre. E aí você já
desse dinheiro você já separa para a próxima viagem? Como que você se organiza financeiramente? Não me organizo financeiramente para viagem nenhuma. O que faço é comprar passagem. E às Entendi. vezes nem a passagem, entendeu? Porque eu sou muito assim, eu sou motivada, até minha terapeuta fala para mim, cara, eu sou a pessoa que precisa estar na beira do precipício para o negócio falar assim, não, vai lá, vai dar certo. Então eu preciso fazer o quê? Vou comprar a passagem. Comprei a passagem, o resto eu vou resolver, porque eu já estou lá assim, caraca, eu tenho a passagem, tem que dar certo. E aí eu começo a fazer toda a movimentação, todo o rolê para poder dar certo e sempre dá, sabe? É lógico que hoje em dia, talvez, não sei se pela idade ou por tantas coisas que eu já vivi, né, tantas experiências, tem desgaste que eu não me exponho mais. Tipo assim, não vou dizer para você que eu não viajo mais de carona. Se precisar, eu viajo, amo viajar de carona. Eu não posso ver um caminhão passar na rua que dá vontade de subir e pegar carona. Mas tem coisas que eu não faço mais, de, por exemplo, pegar fazer uma viagem, não faço completamente, eventualmente faço também. Mas hoje é uma coisa que, não vou falar para você, me planejo para levar X reais a cada lugar que eu for, dependendo do tempo que eu vou ficar, não. Porque eu trabalho remoto, e além do trabalho remoto, eu me viro de tudo que dá para fazer. Igual agora, tem umas 2 semanas a gente foi para o Rio, tava todo mundo sem grana, mas a gente precisava muito para praia. Eu falei, cara, vamos para praia. Como que a gente vai viver lá? Não sei, da mesma forma que a gente está vivendo em São João. A gente não vai faltar o que comer, não vai faltar onde dormir. Vocês precisam de mais alguma coisa além de comer e dormir? Não. Então vamos. Aí a gente foi, vendemos água na praia, vendemos um monte de coisa na praia, fizemos um monte de amizade. Então, assim, hoje não é uma coisa que eu vou dizer assim, vai, gente, se joga, vive sem planejamento nenhum, porque cada um é cada um. Isso hoje não me desestabiliza completamente no sentido de, tipo, nossa, estou fazendo isso sem nenhum planejamento, vai dar certo, não vai dar certo. Isso não me gera uma ansiedade, porque eu vivo dessa forma há muitos anos. Mas não é uma coisa que eu vou recomendar para todo mundo fazer, tipo, vai, pega coragem e bota na mochila e vai embora. Então, assim, é muito de cada um, de pessoa para pessoa. E você já tem repertório hoje, né? Então, assim, você já tem o repertório de tudo que você viveu. Eu imagino que no início seja mais difícil, mas agora você meio que já tem uma segurança para falar, cara, eu dou conta, né? Dou conta, com certeza. Porque no começo, nossa, gente, as pessoas que olham para mim e me apresentam, igual você me apresentou no começo desse podcast, Gabi, viaja, não sei o quê, mulher empoderada. Eu falo, gente, se for olhar quantos anos, sei lá, posso botar aí 5 anos atrás, eu era bicho do mato ainda. Sabe, qualquer um me passava para trás. Eu sempre fui assim, nossa, muito bobinha. Não fazia nada sozinha, tinha muita dificuldade de fazer coisa sozinha. Eu só ia, desde criança, eu ia na padaria se eu tivesse acompanhada de alguém, tinha que levar meu irmão, levar alguém. Então, assim, ver tudo que mudou nesse tempo todo e como que a viagem, principalmente, influenciou tanto nisso, sabe? De eu me sentir livre, me sentir capaz, me sentir como você descreveu hoje. Caraca, não tem preço. Isso é uma coisa que eu recomendo. Viagem, não precisa nem se sair com o intuito de autoconhecimento, porque isso é uma coisa que você saindo com o intuito ou não, vai rolar. Vai acontecer naturalmente. Nossa. Porque você se expõe a muitas situações. E como que aconteceu, assim, para você estar onde você chegou hoje, assim? Porque, né, você viaja sempre... Eu acompanhei você também durante a pandemia, que eu acho que foi um susto, que eu acho que para essa viagem, antes da pandemia, você se organizou bem, né? Que foi para a Europa. Sim, e aí, você acha que foi dali que te levou até onde você está? Como que foi esse processo? Então, eu acho que, na verdade, o que me trouxe aqui no ponto de hoje ter o meu rosto e estar construindo isso foi a soma das experiências que eu vivi ao longo dos lugares que eu já passei. Porque eu analiso muitas coisas. Então, eu chegava num hostel e falava, nossa, isso aqui, se um dia eu tivesse um hostel, eu faria igual. Ou não, isso aqui eu nunca faria se eu tivesse um hostel. Então, desse tipo de análise nos lugares que eu ia passando, acabou alimentando um desejo de, tipo, nossa, então eu vou fazer e vou colocar todas as ideias no meu. E aí foi assim, né, ao longo das viagens, isso foi somando, até trazer agora a oportunidade e juntar todo o momento ideal, né, que não existe momento perfeito, mas o momento ideal para fazer tudo acontecer. Mas essa viagem da Europa foi importante no sentido de talvez receptividade e talvez, não sei se eu vou usar bem essa palavra nesse momento, mas talvez até um pouco de empatia mesmo. Porque eu, enquanto eu estava lá e começou a pandemia, o maior desafio que eu tive foi onde me hospedar, porque ninguém podia receber mais ninguém, e quem podia não queria. Então, eu não tinha... Eu como imigrante não, que eu estava lá de turista, eu como turista, lá, sem
ter amigo praticamente. Eu tive que mudar de cidade para ir numa cidade onde eu tinha amigos, que na verdade eram seguidores, que me acolheram na casa deles, porque hostel não recebia, hotel não recebia, estava tudo sem receber ninguém. Então, assim, foi uma coisa que eu falei, meu Deus, gente, mas a galera não tá ali, mas e o espírito de abraçar o mochileiro, né? Eu sei que tem a questão da pandemia, que a gente não sabia o que estava acontecendo, estava tudo muito no princípio, nem tinha estourado a pandemia no Brasil ainda, quando eu estava lá. Foi um caos, mas aí foi uma coisa que também influenciou, mas lógico que eu também vivi muita coisa boa. Então hoje o hostel eu vejo como uma possibilidade de poder não fazer coisas que fizeram comigo ou que acabou passando na minha vida enquanto eu estava na minha viagem, né, nas viagens, mas também, principalmente, poder retribuir tudo que já fizeram por mim, sabe? Porque eu já fui muito ajudada, cara. Igual eu falei, eu saí com R$ 250 para viajar de carona do Brasil até o Chile. Cheguei no Chile com dinheiro ainda. Nossa. Ninguém deixava eu pagar comida. Os caminhoneiros me pagavam comida, pagavam para eu tomar banho no posto de gasolina. Então, assim, é muito... Hoje eu tenho muito o pensamento de vibrar positivo e receber positivo. Então, eu tento sempre manter dessa coisa. Por isso eu consigo, talvez, manter viagens sem tanto planejamento. Porque isso é uma coisa minha, né? Hoje eu acredito que... Não interessa se eu não tenho dinheiro, mas se eu tenho... né, se eu vou perseverar naquilo, eu realmente quero aquilo, e eu vou botar minha cara a tapa, vai dar certo. Se eu tiver o que comer, e onde dormir, e o que vestir... Se eu tiver o que vestir, não tem problema. Mas, assim, se eu tiver o que comer e onde dormir, não me importa mais nada. É isso. Mas eu acho que o que você passa muito é que nisso tudo você é muito empreendedora, né? Você tem esse perfil de ser bastante empreendedora, de pensar direito nas situações, assim, resolução de problemas. E aí eu acompanhei aquela fase onde você entrou para a faculdade de marketing, né? Que foi durante a pandemia, quando você veio para cá. Aí, eu acho que antes de você entrar na faculdade, você já fazia trabalhos de marketing para hotéis e pousadas? Você já fazia alguma coisa? Então, na verdade, o que acontecia? Eu sempre postei só no meu Instagram mesmo, lá no Bancando da Gringa. Eu postava as viagens, postava tudo e sempre fiz voluntariado, que é essa troca, né, da plataforma Worldpackers. E aí, na pandemia, eles me mandaram uma mensagem. Eles falaram, Gabi, a gente queria ver se você está disponível para poder administrar o nosso perfil do Instagram e tudo mais. Daí eu peguei e fui sincerona com eles. Eu falei, gente, eu nunca fiz isso para ninguém, eu faço isso para mim. Então, assim, vocês querem me contratar, mas não é a minha profissão, eu não sei fazer isso. E eles, não tem problema. Se você conseguir fazer o que você faz no teu perfil, no nosso, é o que a gente quer, e o resto a gente vai se alinhando no caminho para pegar a linguagem deles, enfim. E aí que tudo começou. Então, foi uma coisa que eles viram potencial em mim, eles me chamaram. E aí, na hora que eu comecei a trabalhar para eles, eu falei assim, caraca, não é que eu gosto disso mesmo? E eu já é a sua sou cara. Assim, desde pequena. Até estava contando para o pessoal aqui, os voluntários, porque agora eu também recebo voluntário, né? Estava contando para os voluntários aqui outro dia, que quando eu era criança, eu e meu irmão tinha uma marcenaria do lado da nossa casa. Daí a gente ia na marcenaria, pedia os pedaços de madeira que eles descartavam para jogar fora, pegava, comprava guache, pintava alguma coisa bonitinha e parava com a mesinha na porta de casa e vendia as madeiras que a gente pintava, vendia cordãozinho de miçanga. Desculpa. A gente era esse tipo de criança. E meus pais sempre incentivaram, porque tipo, não, vocês têm que correr atrás mesmo, é isso aí que você quer fazer? Você quer fazer isso? Vai lá e faz. Então, isso a gente sempre teve esse incentivo para poder arriscar e empreender. Né? Então, acho que por isso que acabei aprendendo a me moldar de acordo com as situações. Igual eu comecei a trabalhar com marketing, né, nessa época da pandemia. Mas aí também vi uma outra oportunidade, uma demanda muito grande de pessoas que queriam aprender tudo, porque na pandemia, no começo, todo mundo queria aprender tudo, né? Aprender a tocar um instrumento, aprender um idioma novo. Falei, cara, eu vou juntar útil ao agradável. Então, eu trabalhava como social media da Worldpackers e, paralelo a isso, eu dava aula de inglês online. E aí era um tempo assim que eu fiquei trabalhando praticamente da hora que eu dormia até a hora que eu acordava. E era, no caso, também uma válvula de escape, né? Mas aí eu sempre fui encontrando maneiras no meio do caminho para poder fazer as coisas dar certo. Igual nessa viagem que eu fiquei sem dinheiro e depois acabei indo de carona para o Chile, né? Que furtaram todo o meu dinheiro no Peru. Eu fiquei sem grana, eu precisava comer, o que eu ia fazer? Daí eu tinha um pessoal que fazia voluntariado comigo, uns uruguaios maravilhosos, assim, nossa, vou levar a amizade para sempre. E eles falaram assim, não, senta aqui que a gente vai te ensinar a fazer pulseira de macramê. E aí me ensinaram a fazer o ponto mais simples da pulseira de macramê, e aí eu comecei a aprender a fazer ali, e aproveitei que era um período perto da Copa do Mundo, comecei a fazer com as cores dos países que iam jogar na Copa, e aí vendia para os hóspedes do hostel.
fazia brigadeiro alcoólico para poder vender, porque você vai vender brigadeiro, o pessoal não sabe nem o que é brigadeiro, né? A maioria das pessoas no exterior. Então você botava, tem álcool, eu quero, típico do Brasil, não sei o quê. Aí fui sempre dando um jeito. E agora eu estou no hostel, mas também não é uma coisa que está fechada no hostel. Dentro do próprio espaço, eu estou buscando várias outras maneiras de empreender usando o espaço. Então eu acho que isso é uma coisa que não consigo controlar, não. Vai só fluindo. Eu vi a feira de cultura também, que foi linda, mas eu queria que você falasse o que funciona, como funciona aí, mas assim, como que apareceu São João na sua vida? Porque, né, eu que estou acompanhando, eu vi assim, uma hora você chegou aí, eu não entendi muito bem como que foi isso. Como que Nem eu. rolou, nem você. Nem eu entendi. Eu nunca tinha ouvido falar de São João na minha vida. Nunca, 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 nunca. Só que aí, durante a pandemia também, acabei fazendo amizade, porque a gente trabalhava com digital, igual eu que era influenciadora de viagem. Na pandemia, a gente ficou imediatamente desempregado. E aí começamos a nos conectar, né? Todo mundo que trabalhava com influência de viagem, a gente começou a se unir, aí a gente criava grupos, trocava ideia para ver, tipo, gente, e aí, o que a gente vai fazer? E agora? E aí, nesse meio dessa comunicação toda com a galera do Instagram de viagem também, conheci uma menina daqui de São João e a gente fez muita amizade. A nossa amizade assim, foi muito fortalecida na pandemia. A gente fazia várias chamadas de vídeo para ficar trocando ideias sobre empreendimento. E aí a gente foi uma destravando várias coisas na outra. E aí a gente passou assim, no sentido de nunca nem pensei de vir para São João, mas conheci através dessa menina. E aí depois que eu voltei para o Brasil agora, no começo do ano passado, eu falei, gente, eu conheço tanto lugar, mas pouca vergonha eu não conhecer quase nada do Brasil. Vou fazer um mochilão pelo Brasil. E aí, quando eu postei no Instagram falando, gente, vou fazer um mochilão pelo Brasil, vou começar pelo Rio mesmo, que é o meu lugar favorito do mundo, vou pro Rio. Aí, depois do Rio, fui para Paraty e tal. E aí, essa menina, essa minha amiga, respondeu o meu story falando assim, vem para São João, aproveita que você está fazendo um mochilão no Brasil e vem me conhecer, pessoalmente. Aí eu falei, vou. Só que de eu fechei um voluntariado aqui, porque eu vim de voluntária no hostel do amigo dela. Então, quando eu cheguei em São João, eu cheguei como voluntária. Mas aí eu cheguei, fiquei 15 dias, na hora que eu estava acabando os 15 dias, né, quase completando os 15 dias de voluntariado que eu ia ficar, eu falei assim, eu não quero ir embora, eu acho que eu vou ficar mais 15 dias. Daí chamei o anfitrião e falei, olha, tem possibilidade de eu estender o meu voluntariado e ficar mais 15 dias? Daí ele, pode, não tem problema não, fica aí mais 15 dias. Aí na hora que eu estava quase completando esse um mês de São João, veio aquele pensamento de novo, eu não quero ir embora. Eu falei, o que eu vou fazer? Essa cidade me prendeu, então eu não sei. Todo mundo fala, mas o que te prendeu em São João? Gente, eu não sei. A energia daqui é muito maravilhosa. As pessoas são muito receptivas, sabe? Então, são pessoas que têm muito afeto para dar e compartilhar. Eu acho que também, principalmente depois de passar a pandemia na Europa, foi uma coisa que eu estava sentindo falta, sabe? Desse afeto brasileiro. E o afeto mineiro, caraca, é gostoso demais. Aí eu falei, vou ficar mais, mas aí já não era viável ficar só no voluntariado, porque eu tinha um outro trabalho também, me demandava muito tempo. Aí comecei a procurar casa para alugar e passar uma temporada aqui. Eu fechei um contrato inicial de 3 meses só. Falei, vou ficar 3 meses na casa, depois eu vejo o que eu faço. E aí tô aqui, tô agora. Tipo, do nada, a casa que eu aluguei para morar, aluguei a outra casa que tem na vizinhança. E aí ficou uma estrutura enorme e falei, agora é um hostel, é isso. E aí tô abrindo um hostel, mas também sem planejamento, tipo, vou abrir um hostel em São João. Só aconteceu e eu abracei. Nossa! Jamais eu imaginaria que fosse essa história. Eu achei que, assim, você já tivesse ido com essa ideia. Tipo, vou abrir um hostel. Não! E como que funciona, assim, hoje o hostel para você? Qual que é a estrutura? E eu também queria saber qual que foi o impacto emocional, assim, né? Porque você vou fazer um mochilão pelo Brasil e, de repente, estou num lugar só que o próprio lugar te prendeu, né? Sim, não tive opção. Então, assim, hoje funciona. A gente ainda não teve a inauguração, a nossa inauguração vai ser agora para o Carnaval, mas a gente já está, assim, com todas as camas bonitinhas, completas, os quartos todos completos, está tudo muito, assim, pronto para receber as pessoas. Lógico que ainda tem muita coisa para a gente fazer, ainda mais quando você vai morando no lugar, né? Tudo que você olha, você quer mudar, você quer melhorar, mas hoje eu aprendi a respeitar e curtir o processo sem ficar tão pirada com, meu Deus, o que eu quero, o que eu quero, o que eu quero. Então, até me perdi.
no que a gente estava Como que dizendo. funciona, assim, o hostel hoje? Você recebe voluntários? Recebo voluntários, então hoje eu tenho um limite assim máximo de 5 voluntários por vez. Então a gente vai oscilando, igual agora, nesse momento agora tipo, hoje, se eu falar quantos voluntários você tem na casa, eu tenho 3. E aí uma fica praticamente focada em artes, daí ela faz as pinturas, as decorações da casa, ela é uma artista assim maravilhosa. A outra está me ajudando na parte das estruturas mesmo, que ela já trabalha comigo, ela é minha amiga pessoal, ela trabalha comigo há muitos anos já no projeto do Chile. Então, como eu sei que ela é maravilhosa em organizar tudo que está desorganizado, eu dei tudo que eu precisava organizar na mão dela e ela está fazendo isso. E é muito incrível, porque é tudo uma troca, né? Então, as pessoas que vêm aqui de voluntário, elas trabalham 24 horas por semana, em troca da hospedagem, né, o tempo todo que elas estiverem aqui. Então, muitas vezes as pessoas falam, mas no dia de folga, então a pessoa tem que pagar a hospedagem? Não. A hospedagem, ela fica inclusa durante todo o período, inclusive dia de folga, sabe? Uhum. E aí, as pessoas aqui recebem a hospedagem e café da manhã. E a gente também recebe hóspedes, a gente já está recebendo. Hoje, inclusive, estou tendo o privilégio de contar para você que pela primeira vez da história desse hostel, a gente está com 3 nacionalidades aqui hospedados. Então a gente tem, menina, babado, tá? Tô virando internacional. Tem um hóspede português, tem um hóspede argentino e tem nós, que é BR, né? Aham, maravilhoso. E assim, quando alguém quer se voluntariar, como que funciona? Aí eu peço para fazer pela plataforma, que é essa que eu trabalhei também, e todas as minhas viagens de voluntariado, todas não, mas 90% mais eu fiz com a plataforma. E aí é pela Whitpackers. Aí a pessoa se inscreve, tem várias vagas diferentes, né? Eventualmente eu abro e fecho algumas, dependendo de demanda, mas, por exemplo, eu tenho vaga de voluntário que está afim de fazer o conteúdo, fazer foto, fazer vídeo e trabalhar no Instagram da casa, né? Postando conteúdo diário. Tenho vaga de voluntário que vai vir aqui fazer manutenção de limpeza e tudo mais. Então, você consegue ir abrindo e fechando as vagas de acordo com a demanda que você tem. Entendi. Entendeu? Então, tipo, a demanda que eu tenho agora aberta lá na plataforma é de limpeza, porque eu já estou com a pessoa do marketing, então você vai montando a tua equipe, se você quiser, usando voluntário, sabe? E diminui drasticamente, assim, o custo operacional, né? Nossa, totalmente invertido, né? Você estava aí, estava de um lado, agora você está do outro. E É muito o desafiador. e para achar para hospedagem, como funciona? Tá no é Tá com na você? Booking e no Airbnb. E também pelo WhatsApp. A gente também faz a reserva pelo WhatsApp e pelo Instagram também, porque aí a gente não paga taxa de plataforma, né? Que a gente não é Aham. palhaço. Aham. A gente aproveita quando a pessoa quer fechar por fora de plataforma, mas dependendo é sempre mais, assim, falando do lado da pessoa que está administrando o hostel e morando no hostel, é muito mais seguro também receber pelas plataformas. Entendi. Agora, como que foi, Gabi, assim, falando de uma parte mais emocional mesmo? Como é que foi para você? Porque assim, hoje você tá se estabilizando de uma maneira, né? Você tem agora, você é mãe de pet. Meu Deus, minha vida mudou. Exatamente, é um pet desafiador, né? Muito desafiador. E emocionalmente é um processo gigantesco, né? No sentido da viagem, não tanto, porque o que eu sinto falta, na verdade, é energia de movimento. E aí foi por isso que eu comecei a receber voluntários, antes mesmo de ter o rosto, antes mesmo de expandir o espaço, eu comecei a receber voluntário para me ajudar nos meus projetos pessoais, sabe, nas minhas demandas pessoais. Falei, vou juntar o útil ao agradável, tem 2 quartos na casa, eu estou usando um só. E aí comecei a receber. Mas é um processo muito grande no sentido de você ter que mudar o teu mindset de tipo, agora eu não sou viajante, agora eu sou anfitriã. Porque eu sou uma pessoa que se demole, eu vou fazer amizade com todo mundo, vou falar com todo mundo, vou brincar com todo mundo, vou zoar e tudo mais. Só que aí você fica assim, meu Deus, que saco. Às vezes você fica meio, putz, eu vou ter que separar. Né? Isso aqui é a anfitriã falando, esse aqui é a Gabi, a amiga da galera. Então, assim, esse processo é desafiador nesse sentido. Mas de ter a vida transformada, de não estar, por exemplo, viajando igual eu estava viajando antes, isso é uma coisa que, para mim, agora, não me faz tanta falta, porque eu tenho essa energia do movimento, né? Eu recebo pessoas diferentes aqui, toda semana tem gente diferente, toda semana a gente está fazendo amizade, se despedindo de pessoas. Então, assim, o que eu já vivia na estrada como hóspede é o que eu vivo aqui como anfitriã, só que a diferença é que é na minha casa, sabe? Então, essa troca, ela continua existindo. E eu acho que se não fosse isso, eu não ia conseguir ficar parada num canto só, não.
porque eu preciso dessa troca, assim, preciso conhecer gente, preciso saber da cultura do outro. Eu adoro essa troca. Se não tiver essa troca, assim, para mim não faz muito sentido, sabe? Mas em relação ao Marley, meu Deus, é um aprendizado, assim, constante e diário, mas é muito doido. Eu não sei se você já viveu isso, e se as pessoas que vão estar assistindo aqui já viveram isso também. Mas, gente, ter um cachorro, educar um cachorro do zero, se você pega ele bebezinho, principalmente, meu Deus, é muito difícil. Muito. Você fica assim, o que eu vou fazer agora? E aí você, nossa, é muito processo, né? De aprender a lidar com o cachorro, a você se comunicar com um ser que não entende frases completas na maioria das vezes, né? Você tem que dar comando e entender a linguagem corporal também dele e ver o que está sentindo, se está bem, se não está bem. Então, assim, eu que sou uma pessoa muito preocupada com quem está no meu redor, é desafiador o fato do meu cachorro não falar. Eu falo, meu filho, habla, fala. E aí é uma coisa que eu tô aprendendo também. Então, nossa, é muita novidade de uma vez só na vida, mas tá bem gostoso. Você já tinha cachorro? Já teve quando era criança? Já... Então, eu tive cachorro quando eu era muito criança. Então, assim, eu não tenho praticamente memória nenhuma do que era ter um cachorro. Ao longo, assim, da minha infância, adolescência, que eu tenho memória de ter tido bichos, a maioria era gato. Eu tive um cachorro, para não falar que eu não tive nenhum, mas a gente já pegou ele grande, ele foi adotado da rua, ele já era adulto quando a gente pegou, então a minha relação com ele era muito diferente, ele era muito autossuficiente. Ele não dependia pra gente pra nada. Pra você ter ideia, ele latia quando ele queria sair pra passear, a gente abria o portão e ele passeava sozinho. Na hora que ele voltava, ele latia, a gente abria o portão e ele voltava pra casa. E o cachorro que eu tive era assim, o que era que eu tinha? Abrir e fechar o portão, dar comida, passear, dar carinho, aquela coisa mais fácil, né? E agora não, e o Marley é completamente dependente, e eu tive que ensinar ele tudo desde o zero, onde podia fazer xixi, onde não podia, o que pode morder, o que não pode morder. Então é muito diferente, é bem desafiador. Eu quis falar disso porque tem até uma questão que você levantou, eu achei muito importante. Mas assim, você sinta-se à vontade de falar disso ou não. Teve um dia que você falou nos seus stories que assim, o Marley foi uma decisão em dupla, né? Você tinha um companheiro com você. Eu nunca tinha parado para pensar no que você falou. Que isso é muito comum. Quando acontece, a gente pensa nos filhos, né? Dividir guarda. Eu tenho uma amiga minha que ela terminou com o namorado há anos e ela tem um cachorro onde ela divide guarda. E a gente sempre achou isso muito estranho, muito engraçado. Nossa, que não sei o quê. Quando eu comecei a ver você e toda a sua dificuldade, tudo que você está enfrentando, eu falei, cara, isso é uma bola muito importante para a gente levantar. Porque a gente não pensa nisso. E assim, como é que você está lidando com isso? Porque é uma coisa, você tinha uma pessoa que vocês iam tomar decisões juntos. E agora você está tendo que se virar sozinha, né? Eu acho que o maior sentimento que eu posso falar para você que rola nessa situação toda é frustração. É muita frustração, porque realmente foi isso que aconteceu, sabe? Eu não vou falar para você que eu nunca passou na minha cabeça adotar um cachorro, adotar um bicho, um gato, o que fosse. Eu amo animais, então lógico que se eu percebesse que eu realmente ia fincar aqui, que eu ia, né, abrir um estabelecimento, que eu ia ter que saber, que eu já ia ter consciência que pelo menos os próximos anos da minha vida eu ia ficar aqui, é lógico que eu ia pensar num pet, mas lógico que não nesse período apenas, né? Porque é para a vida toda, é até você ter o pet mesmo. Até eu vejo dessa forma, pelo menos, eu não vejo como uma coisa que eu vou descartar. Tipo assim, decidimos no coletivo que eu ia ter o cachorro, a gente vamos adotar o cachorro? Vamos adotar o cachorro. E aí, não deu certo, todo mundo, a gente separou, foi cada um para um lado, então eu vou dar o cachorro porque eu não quero? Não é dessa forma. Eu acho isso um absurdo, embora a gente saiba que tem muita gente que lida com os bichos dessa forma, né? Então, é uma frustração muito grande, porque eu pensava em adotar um pet, mas não no momento que aconteceu, só que como foi uma coisa que eu me senti, tipo, amparada mesmo, sabe, para tomar a decisão. Eu falei, cara, eu não vou estar sozinha. Aí na conversa, a gente, né, juntos ali, não, vai dar certo, a gente vai se ajudar, a gente vai se apoiar. Porque o primeiro levantamento, a primeira questão que a gente levantou, que eu levantei, foi a financeira. Porque a gente sabe que o cachorro não é só, ai, bonitinho, tem um petzinho, amo meu cachorro e postar fotinho no Instagram. Sabe, tem toda a questão emocional, o tempo que você vai precisar disponibilizar para o cachorro, não dá para ser aquela última romântica da Terra dizendo que é só amor, porque não é. E o financeiro, que é muito caro. Ainda mais o Marley, que é um cachorro que faz muito estripulia. Tipo, ele foi mexer aqui no condomínio, que o Rosé fica dentro de um condomínio.
tem uns cavalos, ele foi mexer com os cavalos, tomou um coice. Só o coice que ele tomou do cavalo foi R$ 500 de veterinário e remédio. Então, assim, e é complicado, porque toda vez que acontece alguma coisa assim, é aquela frustração de tipo, gente, mas que ódio, que ódio. Não, porque é uma coisa que a gente assume junto, não só de responsabilidade da pessoa achar que talvez... Eu acho que o que acontece, tanto no mundo de você ter pet, quanto no mundo de você ter crianças, eu supondo que eu não tenho criança para saber, mas a gente percebe os comportamentos dos pais, né, na maioria dos casos, é tipo achar que o apoio que a gente espera é apenas o financeiro também. É tipo, olha, beleza, a ração custa tanto, então eu te mando tanto para você comprar a ração. Mas, gente, não é isso, sabe? E quando o cachorro foge? Aí eu tenho que ficar desesperada, sozinha, é só o meu emocional, é aquela coisa toda. E no final das contas é complicado, porque sempre é uma coisa que eu estou trabalhando em terapia. Mas a gente vai para o ponto que frustração, porque você fala, meu Deus, eu estou pagando sozinha por uma decisão que foi feita no coletivo. Foi uma decisão que a gente tomou junto. Mas, enfim, cada um é cada um, nem houve essa conversa de agora o que a gente faz com o Marley e agora como vai ser, isso nunca aconteceu. Simplesmente foi, acabou e é isso. Tá decidido. Mas eu achei muito importante levantar isso, porque a gente realmente não para pensar e de como que tem que ser uma coisa realmente conversada, né? Porque foi o que você falou, é não só a parte financeira ou emocional. Eu vi o dia que ele fugiu, como que você ficou? Eu falei, gente, imagina, porque demanda uma energia que não é só física, né? Não. É aquela energia emocional de você ver, você imagina, não é só o veterinário dele ter tomado o coice, tem a ver com medo, com susto, com a correria. Então, assim, acho importante falar sobre isso. E eu quero te dizer que o Marley virou sei lá, ele virou um personagem. Virou. Acho que ele merecia até sei lá, virar um mascotezinho, porque ele virou um personagem. A gente que te acompanha ali todo dia... É muito gostoso ver. Ele é muito personagem. Eu acho que eu gosto muito disso mesmo, sabe? De postar não só o lado bom, porque isso acaba... Eu, como pessoa que estou ali postando o meu dia a dia, independente de quantidade de seguidor, a gente tem que assumir que é uma responsabilidade muito grande que a gente tem de influência. Você está falando para outras pessoas, com certeza aquilo influencia na vida de todo mundo. Todo mundo é influenciador, todo mundo. Não tem exceção, não depende de número de seguidor. Sabe? Então, eu ficar ali só romantizando a vida de ser empreendedora, de ter um rosto, realizando meu sonho, agora ter um cachorro, ai, que felicidade. Sim, é muita realização e muita felicidade, com certeza, porque se o lado bom não tiver maior do que o lado ruim da vida, não faz sentido. Eu busco maneiras de mover para o lado bom estar maior, sabe? Então, estou muito feliz, mas também tem um lado desafiador que é necessário a gente mostrar para as pessoas, para a gente conscientizar, sabe? E aí, nossa, é um buraco muito mais embaixo, porque a gente já começa a ter até outras perspectivas para se relacionar com próximas pessoas, sabe? A gente começa a ver qual é a relação da pessoa com o cachorro, qual é a relação da pessoa com a mãe, qual é a relação da pessoa com os amigos, sabe? Então, a gente vai cada vez mais, né, criando filtros e filtros e filtros, de acordo com tudo que vai acontecendo na nossa vida. E eu nem vejo isso mais hoje como uma coisa ruim, eu vejo como positivo, porque senão a gente se sujeita a tanta coisa. Não, isso tem a ver com maturidade. As relações, a gente começa a evoluir, a prestar atenção nas relações de acordo com que o outro está se relacionando com o outro, sabe? É muito engraçado, não é só o relacionamento amoroso, até a amizade mesmo. É aquele lance assim, fulana tá falando de mim, de uma pessoa para mim. Então, você já olha e fala assim, ela pode falar de mim pra pessoa. Com certeza. Então, assim, isso tem a ver com maturidade mesmo. Agora, Gabi, a gente tá chegando no final, nem vi o tempo passar, na verdade. Voou. Voou. Eu queria saber os planos pro futuro. O que você acabou de falar que você está, né? Que você não faz muitos planos. Mas, assim, pode ser um futuro próximo, não tão próximo. O que você pretende aqui? Eu sei que tem o carnaval também, você podia falar do carnaval. Tá, então o carnaval está sendo a nossa grande expectativa do momento. E aí, como a gente é novo na cidade, eu não conhecia praticamente ninguém daqui quando eu cheguei, a gente ainda está bem devagar nessa parte da divulgação.
mas a gente já está preparando, já está tudo assim, esquematizado nas plataformas e tudo mais para poder receber pessoas. A gente está negociando, inclusive, até com o DJ para vir fazer musiquinha de tarde, pré-bloquinho, para a gente fazer as prévias dos bloquinhos aqui. Até porque eu moro num lugar, não sei se dá para vocês ouvirem aí pelo microfone, mas é passarinho o tempo todo, 24 horas por dia você escuta passarinho. Então é uma paz enorme que eu não abro mão. Então a gente eu não pretendo fazer com que a Casa Buena Vibra vire um hostel, tipo, muita festa e tal, porque não é a vibe do lugar. Mas a gente vai preparar muita pré para os bloquinhos, para o pessoal já sair daqui animadíssimo para poder curtir o carnaval. E vamos ter música, vamos ter bar aberto, fazendo drink, várias coisas divertidas, legais. Já tem toda a equipe de voluntários completa para o carnaval também. E depois, qual que é o plano do futuro, gente? O futuro é aquela coisa. Eu sou uma pessoa muito sonhadora. E eu acho que isso é muito bom, porque muitas das coisas que eu fico sonhando, e no momento eu falo assim, nossa, gente, eu tô sonhando, assim, que bom que sonhar é de graça, porque eu tô aqui delirando nos meus sonhos. E aí eu vejo que depois de tantos anos, ou às vezes nem tantos anos, mas de um tempo, aquele sonho que eu julgava, nossa, eu tô delirando, realiza e acontece, que é o caso do hostel agora, eu falo, cara, não existe isso de sonhar alto, não. É vibrar o que a gente quer atrair, porque a coisa vem na hora que tem que vir, sabe? Então, o plano que eu tenho, o meu maior sonho é que a Casa Buena Vibra não seja apenas um lugar de hospedagem. Eu acho que a hospedagem ela deve ser assim uma consequência de muitas coisas que eu quero possibilitar aqui, sabe? Eu quero que seja um espaço cultural mesmo, onde a gente consiga trazer clube de leitura, roda de conversa. Eu quero que o próprio hostel seja, a estrutura do hostel seja uma galeria. Então, já estou conversando, já tem umas, tipo a Maria, que é a voluntária aqui que faz pinturas e tudo mais, ela faz muitas mandalas incríveis também, inclusive com tinta produzida com terra. Então, são coisas que eu quero deixar expostas na casa, para que as pessoas venham aqui olhar como uma galeria mesmo, que possam levar essas peças para casa, né, comprar e apoiar os trabalhos desses artesãos. Então, assim, isso é o que eu imagino para a Casa Buena Vida, que seja um lugar, um encontro para você trocar experiência, trocar cultura e deixar um pedacinho seu aqui e levar um pedacinho nosso. É o que eu mais espero, assim, para que seja, sabe? Que dormir vai ser uma consequência. Sei lá, você veio aqui passar o dia jogando vôlei com a gente e tomando banho no chuveirão, fazendo qualquer coisa, ou na feira cultural e tudo mais. E aí você fala, seria legal um lugar para dormir. E você já está num lugar que você pode dormir, sabe? Muito Só que isso é legal. uma coisa médio e longo prazo, né? Enquanto isso, a gente vai focando na hospedagem até ser mais conhecido. Mas você já começou, né? Eu vi o lance da Feira de Cultura e foi que eu até comentei lá. Quando tiver de novo, quem sabe eu não consigo dar um pulo aí. Porque, olha, eu achei lindo. E eu acho lindo isso, porque você transformou um lugar que ele tem toda uma atmosfera. Assim, o que a gente vê daqui, eu tô te dando um feedback de alguém que tá acompanhando mesmo todo dia. É uma parada assim, virou a própria casa, o próprio hostel virou também um personagem. Ele tem aquela atmosfera, uma personalidade, sabe? Então, assim, eu desejo muito, muito, muito sucesso para você, porque foi o que eu falei, te acompanho há muito tempo e eu quero que tudo dê muito certo, muita força para você, mais do que você já tem, porque você já tem bastante. Mas eu também, a gente tem aqui agora uns quadros, são 2 quadros. O primeiro é o Pitaco. E aí, pra gente encerrar, eu queria te pedir para você dar uma mensagem. Você já deu muitas mensagens hoje, na verdade, com o nosso papo. Mas tem, assim, alguma coisa que você acha que é o primordial para uma mulher ter que conseguir decolar e conseguir exercitar a sua liberdade, porque a liberdade ela é o exercitar, né? Eu também ouvi há pouco tempo uma coisa que eu não vou esquecer nunca mais, que é assim, você só é livre quando você pode ir embora. Então eu entendi, cara, isso faz muito sentido. E eu acho que nós como mulheres, a gente está tão formatada num lugar, tão formatada no que esperam da gente, que às vezes a gente não pode nem ir embora disso. Então é isso que trava a nossa liberdade. Eu queria que você desse alguma mensagem, assim, o que você acha que é o primordial? Primordial, eu acho que para a gente poder se desprender de toda essa energia de preciso estar aqui, aqui é meu lugar, e mesmo que você não esteja feliz, você se manter ali porque você acha que aquele é o seu destino, você precisa, cara, invistam em autoconhecimento, porque o autoconhecimento, ele mostra o seu limite, mostra o que você é capaz de tolerar que o outro faça com você, fale com você,
o que você está disponível e disposto a passar ou não. E muitas vezes você vai ser vista como, nossa, mas que intolerância, por que não tenta de novo, por que não aguenta mais um pouquinho? Mas às vezes só a gente sabe o tanto que a gente está tentando internamente até externar que, tipo, não dá mais. Então a dica que eu dou é: tenham autoconhecimento, desenvolvam isso, porque isso não é uma coisa permanente, a gente está mudando o tempo todo, a gente não é, a gente está. Então não adianta você falar que você se conhece, ninguém se conhece completamente, mas quanto mais você conseguir se conhecer, mais livre você vai conseguir ser, porque você vai colocar a tua vida e o teu bem-estar, a tua felicidade como, assim, fator primordial. Nada vai importar mais do que você. E que vocês possam ver isso como um amor próprio, sem confundir com o ego e sem confundir com o egoísmo. Porque eu não estou falando para você botar ali o rei na tua barriga e falar, nossa, eu sou a última bolacha do pacote. Não, mas que você possa, através do seu autoconhecimento, saber o que você realmente quer, o que você não quer, e que às vezes ter a consciência que você vai se perder no meio do caminho, porque a gente é humano, a gente dá uns deslizes, entra num delírio, mas que vocês tenham a sabedoria de voltar e falar assim, não, isso aqui não sou eu, isso aqui é o que estão querendo de mim, eu não vou cair nisso mais uma vez. Então é vocês irem percebendo isso. E eu acho assim que a maior dica final assim que eu posso dar para falar sobre tudo isso é muito sobre uma das últimas tatuagens que eu fiz, que eu peguei, eu escrevi, foi muito espontânea essa tatuagem. A minha amiga falou, vamos tatuar? Eu falei, vamos. Eu falei, vou escrever aqui, você tatua o que eu escrevi. Escrevi com a minha letra, escrevi, a vida é agora. E aí tatuei, a vida é agora. E isso é muito mais do que só uma frasezinha assim, é você pensar que a partir do momento que você percebe e você assume que literal é isso mesmo, a vida é agora, tipo, não adianta muitas vezes a gente se ver preso no passado, achando que o que a gente vive hoje é consequência de uma escolha errada que a gente fez lá atrás, ou que a nossa sina, ou sei lá, várias outras crenças limitantes que a gente pode ter na nossa cabeça, porque foram implantadas na gente desde muito nova, sabe? Mas que a gente possa ver que, tipo, o passado, eu não tenho nenhum controle sobre ele. O que já foi de bom e o que foi de ruim, foi. Ele tem que ser importante para eu analisar, para eu ver o que eu quero, o que eu não quero repetir, e ver o que eu consigo mudar agora. Porque agora é o único momento da nossa vida que a gente tem poder de decisão. Tipo, tudo que eu falei aqui hoje, não adianta. Às vezes eu vou, sei lá, ser cancelada por uma coisa que eu falei, mas não adianta, eu já falei, sabe? Não tem como eu voltar atrás. Tudo que está falado, tudo que está feito, está feito. E a gente fica também, às vezes, muito preso no futuro, naquela incerteza, naquela ansiedade. Ah, mas se eu fizer isso, será que vai dar certo? Mas e se não der certo, o que vão pensar de mim? Ah, eu vou estar regredindo, nossa, e não sei o quê. Então, assim, é lógico que é muito importante a gente olhar o futuro e é muito importante a gente olhar o passado. Mas a gente tem que ter consciência de que a vida é agora. O que a gente pode fazer é agora. Até para sonhar, né? A gente precisa estar no agora, não tem jeito. Tem que estar no agora. O agora e o você são as coisas mais importantes, assim, sabe? Você agora. Pega isso e leva para tua vida, sabe? Quem é você agora? O que te faz feliz agora? E não escreva isso em pedra, porque isso às vezes gera até uma frustração na gente, principalmente, né? A gente começa, nós que somos mulheres, principalmente, a gente é muitas vezes taxado de louca, né? Então você fala, nossa, mas eu gosto disso hoje, e aí ano que vem mudou e eu não gosto mais, será que eu tô louca? Eu gostava tanto disso, sabe? Então aceite que tudo é agora você gosta disso, agora você é isso, pode ser que amanhã não. Então, abrace a tua evolução, abrace o teu autoconhecimento e tenha na mente que, além da vida ser agora, tudo é um processo. Nossa. Hoje o Pitcast foi para mim. Foi exatamente para mim. Tá, gostei muito de ouvir isso. Estava precisando ouvir isso, na verdade. Ah, fico feliz. Aqui, pra gente encerrar mesmo, tem o último quadro, que é o Pequenas Humilhações da Vida Adulta. Tem algum perrengue, assim, muito emblemático para você? Um perrengue engraçado ou você quer um perrengue trágico? Tanto faz. Geralmente é engraçado, mas o trágico também pode contar. Gente, eu vou contar o perrengue trágico, mas trazendo um lado engraçado pra gente não fechar com tristeza, tá, né? Bom. Pra gente já com alegria e falar assim, meu Deus, essa menina, ela vai mesmo e faz os negócios. Porque nessa viagem que eu fiz de carona, teve um perrengue que me marcou muito, e foi um perrengue que eu achei que eu ia ser morta. Eu falei, cara, vão me matar, e como é que eu vou avisar? Eu não vou avisar, né? Que no caso eu não ia estar mais aqui, como é que eu vou avisar? Não aviso. Né? Enfim, aquele pensamento assim, meu Deus, se eu morrer agora, minha mãe me mata. Eu falei, meu Deus, eu não posso morrer agora, senão vai um monte de gente me matar se eu morrer agora.
E aí o que aconteceu? Nessa viagem, foi bem no começo, eu tava no Brasil ainda. Tava em Pelotas, lá no sul. E aí eu peguei carona com um caminhoneiro, assim, que ele é meu amigo até hoje, Márcio é o nome dele. Um beijo, Márcio. Peguei carona com ele de manhã, ele me pegou no caminhão cedinho, devia ser, sei lá, umas 8 horas da manhã, e eu segui viagem com ele até umas 9 horas da noite, porque ele estava muito no meu caminho, sabe? Ele estava seguindo exatamente a rota que eu precisava. E, cara, esse tempo todo dentro de um caminhão, você cria muito, brasileiro principalmente, né? A gente cria vínculo muito rápido, daqui a pouco já tá chamando para passar Natal junto, e essa coisa toda. E aí a gente criou uma amizade, podemos dizer, naquelas horas, né, aquela confiança, e no ponto de dormir, na hora que chegou no posto de gasolina, que era o último ponto que eu ia chegar até com ele, eu ia dormir, no dia seguinte eu ia ter que precisar procurar outra carona, que ele já ia para outro lado, ele falou assim para mim, na hora que a gente estacionou, olha, eu vou lá conversar com a galera, vou falar que você está viajando comigo, que aí você não precisa pagar banho, nem pagar nada, você pode usar o banheiro de boas, só que você precisa ficar ligada, porque esse posto de gasolina aqui, ele é ponto de prostituição. Aí eu fiquei assim, meu Deus, que perigo, né? Eu, assim, já perdida, sem saber o que ia ser da minha vida naquele momento. Eu falei, de boa. Aí ele falou, olha, tu vai lá, me mostrou onde era o banheiro, e falou, se qualquer pessoa te parar no caminho, te fizer qualquer tipo de pergunta, você diz que você é minha companheira. Aí eu já fiquei noiada com isso, né? Que você já começa a duvidar da intenção da pessoa. Falei, gente, mas será que ele foi bonzinho comigo o tempo todo para chegar de noite e dar um BO desse tamanho? Tipo, o que tá rolando? Ou será que ele realmente tá falando sério? Ele tá me abrindo o olho? Enfim, fiquei nessa crise ali nesse momento. Desci com a minha toalhinha, feliz e contente para ir tomar meu banho. No meio do caminho, uma menina, né, uma garota de programa, me para e fala assim, quem é você? Aí eu falei, vou morrer. Aqui, gente, eu tô só em Pelotas ainda, para chegar no Chile e eu já ia morrer. Aí eu peguei e lembrei do que ele tinha acabado de falar para mim. Eu falei, eu sou namorada do... Aí ela tô nervosa. Daí ela falou assim, você tem certeza, se eu for lá e perguntar para ele, ele vai me confirmar essa informação? Aí eu por dentro assim, Deus queira que sim, né? Porque eu ia falar isso. Aí eu falei, vai confirmar sim, pode ir lá perguntar para ele. Daí ela falou assim, então vai tomar teu banho e na hora que você voltar a gente conversa. Porque ela viu que eu tava com as coisas de banho, né, toalhinha no braço, não sei o quê. Fui tomar meu banho, não sei se você já viu como é banho de posto de gasolina, a portinha embaixo, assim. E eu já sou baixinha, você imagina, se eu conseguia ver por cima da porta, a porta é muito baixa. Eu sei que eu tomei banho pregada na parede, assim, no chuveiro, morrendo de medo de alguém aparecer naquela porta durante o meu banho, já pedindo perdão por todos os meus pecados. Eu falei, mãe, me perdoa, mãe, nossa senhora. E tudo isso. Aí, resumo da história, saí do meu banho, tomei meu banho na paz, assim, não tão na paz, né, não tomei, e concluí o banho. Na hora que eu cheguei no caminhão, ela estava lá na porta do caminhão. Aí, na hora que eu cheguei, ela falou assim, aqui, eu perguntei para ele, ele confirmou a informação. Então, é verdade mesmo, né, vocês são um casal. Eu falei, sou. A ela, é bom mesmo, eu espero que você não esteja mentindo para mim, porque esse aqui é o nosso ponto. E eu falei assim, mano, porque essas meninas, elas sempre andam com segurança, né? Elas nunca andam sozinhas. Então, o meu medo era eles acharem que aquilo tudo era um teatro, que era um teatro. Eles acharam que aquilo, descobriram que aquilo era uma farsa, que eu não era parceira dele. E achar, porque existe muito preconceito, né? Com pessoas que viajam de carona, as pessoas julgam muito que existe sempre uma moeda de troca e na maioria das vezes ela é sexual. E não é assim. E aí, nossa... deu tudo certo, ela acreditou na nossa história, a gente teve que ficar andando de mão dada no posto de gasolina, assim, fingindo que era um casal, dando um abracinho, e não sei o quê, mano do céu, que perrengue. Meu Deus. Mas foi um perrengão, assim, que hoje eu conto rindo, né, mas na hora acho que eu ia morrer. Não, na hora a noite deve ter sido infinita. Nossa, deve ter sido igual o nosso janeiro, que não acaba. 50 dias de janeiro. Pois é. Gabi, muito obrigada pelo papo, de verdade. Adorei conversar com você. Como eu já falei, desejo muito, muito, muito sucesso para você. E é isso, assim, obrigada mesmo. Continua lá motivando a gente todos os dias pelo seu Instagram, muito bom. Eu vou colocar o seu @ aqui embaixo também. Tá, e parabéns para você também, essa mulher maravilhosa aí, agora com esse podcast, dando voz para tanta gente interessante, tanta gente que tem tanto para compartilhar e ouvir de você também, isso é muito gostoso. Parabéns, que seja, assim, o maior sucesso. Muito obrigada, também. Obrigada mesmo. Vou me despedir do pessoal aqui e a gente já fala tchau. Peraí. Tá. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa conversa, tanto quanto eu. Foi uma conversa, assim, eu tô até mais leve, tô zen.
Então, muito obrigada para quem esteve aqui até agora. Eu também quero agradecer a GD por ceder o espaço aqui pra gente. E eu vou colocar todos os arrobas aqui embaixo. Não esqueçam de se inscrever no canal, de seguir lá no Instagram. Eu também quero agradecer porque vocês estão dando um up bem legal lá no Instagram, compartilhando os cortes. Então, assim, isso fortalece muito o Pitcast. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.